Bom dia, gente. Todo mundo bem? Graças a Deus. Você pode levantar suas mãos aos céus para a gente orar, agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nós estamos nessa manhã. Queremos Te louvar, Te adorar e Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e tudo aquilo que ainda o Senhor há de fazer. Meu Deus, o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor conhece a realidade da vida de cada pessoa aqui, o que cada um está passando, o que cada um está vivendo. Quem chegou aqui nessa manhã com o coração cheio de alegria, mas talvez quem chegou aqui hoje com o coração entristecido, machucado, ferido, deprimido, oprimido. O Senhor sabe, meu Pai, quem aqui tudo está fluindo de uma maneira sobrenatural. Mas por outro lado, o Senhor também conhece aquele que portas se encontram fechadas, que caminhos se encontram amarrados. Mas que o Senhor possa liberar sobre nós esse lugar uma unção nessa manhã. Uma unção capaz de transformar toda e qualquer situação. Queremos, meu Deus, viver as Tuas promessas. E que por meio da nossa vida o Senhor seja glorificado. Que por meio das nossas vidas, meu Pai, o Senhor seja exaltado. E que todos, quanto olharem para nós, eles possam ver a grandeza daquilo que o Senhor realizou. Recebe a nossa vida, recebe, meu Deus, tudo em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Que Deus ele possa de fato trazer um novo tempo sobre a sua vida. Levanta suas mãos, abre elas, por favor. À medida que eu declarar, eu queria que você, dentro de você, dissesse: eu tomo posse, eu recebo, eu creio nisso. Que Deus te dê saúde para você e para sua casa. Que Deus possa abrir grandes portas, endireitar os caminhos tortuosos para você e para a tua família. Deus possa guardar, proteger, livrar você e os seus. Que no lugar de toda a vergonha, Deus traga sobre a tua vida a dupla honra. E que você possa se alegrar com tudo aquilo que o Senhor, Ele ainda há de fazer. E aquele que crê, diga: meu Deus, eu creio. Diga um amém. Você pode aplaudir Jesus? Toda a honra, toda a glória. Graças a Deus. Bom dia. Deus possa abençoar muito você, a sua casa, a sua família. A nossa semana, esse mês de agosto, seja uma bênção, tá? Antes de você se assentar, eu queria fazer uma oração. Coloca aquele versículo para mim, por favor. Salmos. O texto vai dizer, o Salmo 121, o Senhor te guardará de todo mal. Alguém pode dar um amém aí? Amém. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. No mês passado, nós fizemos cada domingo uma oração inicial pedindo a Deus cura. Cura para a gente, cura para a nossa família, cura para quem está enfermo. Esse mês de agosto, nós vamos fazer cada domingo uma oração, pedindo a Deus para guardar a gente, guardar nossa casa, guardar os nossos familiares, guardar os nossos entes queridos. Ei, se Deus não guardar a gente, quem vai guardar? Se Deus não nos proteger, quem vai proteger? E quando eu digo Deus guardar, é guardar não apenas a nossa vida, mas guardar tudo aquilo que nós empreendemos. É guardar os nossos entes queridos, os nossos empreendimentos, os nossos negócios. É Deus guardar, sabe, a vida de quem amamos. Deus nos livra a todo momento, a todo instante, de coisas que nem nós nem sabemos. Acidentes domésticos. Às vezes quantas coisas ruins eram para ter já acontecido com você, mas Deus te guardou. Quantas as vezes que você caiu e talvez foi um simples tombo que às vezes você reclamou porque doeu a coluna. Mas se você tivesse batido a sua cabeça, algo pior poderia ter acontecido. Às vezes a gente fica reclamando de coisas que acontecem na nossa vida, mas nós não atentamos que coisas muito piores poderiam ter acontecido. Mas Deus nos guardou, Deus nos livrou de muitas coisas.
Então, cada domingo nós vamos dar início orando a Deus, pedindo proteção pela nossa vida e pedindo proteção para a nossa casa, para a nossa família, para quem nós amamos. Quem entendeu direitinho? Você pode levantar suas mãos, então? Eu queria que você pensasse na sua casa, pensasse na sua família, ou você pensasse agora em alguém, sabe, que você ama, que você quer muito bem daquela pessoa. Eu queria que você pedisse a Deus proteção por essa pessoa agora. Pode fazer sua oração. Pode orar por essa pessoa. Eu queria que você orasse agora pela sua casa. Eu queria que você apresentasse agora tudo que você tem a Deus. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é quem nos guarda. Guardará a nossa entrada, mas também guardará a nossa saída. E aquele que guarda a nossa casa, que guarda a nossa família. Queremos colocar, meu Deus, a nossa vida no teu esconderijo. Queremos colocar, meu Deus, a nossa família, quem amamos, tudo que essa pessoa tem, tudo que essa pessoa empreende. Que o Senhor traga proteção sobre a vida dela. O Senhor traga livramento sobre a vida dela. O Senhor traga, meu Deus, livramento sobre a família dela. Guarda-nos contra todas as armadilhas do mal. Guarda-nos, meu Pai, contra todas as ciladas do mal. Protege-nos, meu Pai, contra todas as investidas do mal. Que a nossa casa seja guardada, a nossa família seja guardada, tudo que essa pessoa faz, Espírito Santo, seja guardado pelo Senhor. Guarda-nos, meu Pai, de todas as tentativas fraudulentas. Guarda-nos, meu Pai, de todas as tentativas que vêm para nos causar algum tipo de dano. Pois a nossa vida está em tuas mãos, a nossa casa está nas tuas mãos. Meu Deus, a vida de quem amamos nós colocamos nas tuas mãos. E sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra, é aquele que nos abençoa. Que a tua casa, a tua vida, a nossa vida, ela esteja no esconderijo do Altíssimo. E que praga nenhuma, que mal nenhum venha nos atingir. Em nome de Jesus. E aquele que crê, diga: meu Deus, guarda a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo que é meu, eu coloco nas tuas mãos. E o que crê, diga: assim seja. E graças a Deus. Amém. Amém, gente? Podem se assentar, por favor, por gentileza. Nós vamos fazer já a oração pelos casais. Nós estamos vivendo aquela série de mensagens, a fé além do sentir. Tenho certeza que essa manhã será muito especial e Deus vai falar muito no nosso coração, tá bom? Hoje eu quero falar sobre os casais. Vem cá, Thalia, para a gente falar junto, por favor. Por gentileza. Cadê ela? Gostou? De vez em quando você tem que dar umas improvisadas, né, gente? O texto diz assim, Colossenses 3,14: e acima de tudo isto, revesti-vos do quê? Do amor, que é o vínculo do que, gente? Da perfeição. Quando você olha para esse altar aqui, eu tenho muitas lembranças desse altar aqui quando nós construímos ele. Posso te contar um caso? Posso te contar ou não? Está pronto para ouvir? Vocês são curiosos mesmo, né? Eu me lembro quando a gente começou a construir esse altar aqui, fazer esse altar, a estrutura dele é tudo de madeira. Na época, com muitos poucos recursos, não tínhamos condições de fazer tijolo, de laje, para ser algo muito reforçado, a gente foi fazendo de madeira. Eu trabalhei muito tempo com os meus tios, que são pedreiros, que são marceneiros, então eu aprendi muita coisa. Então eu mesmo, como aqui embaixo, nós estamos fazendo para economizar gastos, o que eu sei fazer, eu faço. Só o que eu não sei fazer, o que corre muito risco, que eu prefiro pagar alguém para poder fazer. E aí quando nós pegamos, eu fui cortando as madeiras para fazer toda a estrutura, para a gente colocar as tábuas, para poder concretar. E eu fui e cortei o meu dedo. Fui cortar uma madeira com a maquita a madeira era pequena, a maquita deu um coice, e aquele disco de serra pegou aqui no meu dedo, quase que eu perco o meu dedão. Tomei 18 pontos aqui no dedo. Nem dá para acreditar que no dedo cabe 18 pontos, mas foi 18 pontos. Contados.
Eu tive que contratar uma pessoa. O Daniel, ele veio para dar continuidade ao trabalho. A gente contratamos um pedreiro para poder dar continuidade no altar. E como sempre, nós não tínhamos a parte de cima ainda, a nossa cozinha era aqui, nós tínhamos uma chaleira que nós fazíamos o café pela manhã. E aí eu preparei a garrafa de café, botei lá uma coisa. Quando eu fui coar o café, sem perceber, eu bati o braço. Bati o braço na garrafa e caiu aquela água pelando no meu braço, assim, ficou vermelhão o braço, nossa, botei, foi horrível. Pensa só, no meu braço, o dedo cortado com 18 pontos, e o braço daqui para baixo todo vermelho, com aquela borra de café caiu no meu braço. Beleza. Diabo, você está tentando contra mim, mas eu vou firme. Eu fui na padaria comprar pão, essa padaria aqui de frente para o BH. Tinha uma moça lá no caixa, anos isso, né? 4 anos atrás. Aí a moça virou e falou assim: olha, moço, o que aconteceu no seu dedo? Eu cortei. Ela falou assim: nossa, e no seu braço, esse vermelhidão aí? Eu queimei. Ela falou: você está precisando de uma igreja, hein, menino? Não, ela sabia que eu era o pastor da igreja. Só estava vivendo uma fase onde o mal estava tentando nos parar de tudo quanto é forma. Mas o que eu quero falar sobre esse altar? Quem vê ele se pronto hoje, revestido com essa estrutura de piso, de granito, não consegue ver o que tem aqui por debaixo. Porque a estrutura é madeira. Mas houve várias camadas de várias coisas, de ferro, de massa, de areia, de concreto, de piso, de argamassa, para estar desse jeito. Ele foi revestido por várias camadas de outras coisas para poder ter essa forma. E assim é um ser humano. A Bíblia está dizendo que acima de tudo nós precisamos nos revestir. Nós somos uma estrutura. E nós precisamos ser revestidos de muitas coisas. E a principal dessas coisas que tem que revestir ou encher a nossa vida deve ser o amor. Porque eu só posso oferecer aquilo que eu estou cheio. Eu não posso transbordar sobre a sua vida aquilo que eu não tenho. Então, se eu tenho amor dentro de mim, se eu me revestir desse amor de Deus, eu tenho amor para poder transbordar sobre a vida das pessoas, inclusive sobre a vida de quem convive comigo. Porque cada um só dá aquilo que tem. Se eu não amo a mim mesmo, se eu não tenho amor próprio, como é que eu vou amar alguém? A gente vê alguns relacionamentos se iniciando, casais jovens às vezes começando a namorar, conhecer-se um ao outro, e você tem que estar muito atento a isso. Se a pessoa não ama ela mesma, você acha que ela vai te amar? Se a pessoa não cuida dela, você acha que ela vai cuidar de você? Se a pessoa não se importa com ela mesma, você acha que ela vai se importar com você? Você acha mesmo? Se a pessoa está nem aí para a vida dela, para o futuro dela, você acha que ela vai se importar realmente com o seu futuro? Não está nem aí, tu vai sofrer, querido. Tu vai sofrer. Nós precisamos encontrar pessoas, nos relacionarmos com pessoas que estão revestidas desse amor. Começando eu. Eu preciso me revestir desse amor para que eu tenha amor para poder dar para ela, para poder servir ela, para poder ser atencioso para com ela. Quem está compreendendo mais ou menos o que eu quero dizer? O que você tem se alimentado, o que você tem nutrido dentro de você? Quando você busca a Deus, quando você ouve a palavra, quando você se coloca na mão de Deus, o Espírito Santo ele te muda, ele te molda em um ser humano muitas vezes melhor. Um homem mais calmo, mais atencioso, uma pessoa capaz de respirar fundo, de ter autocontrole para não se envolver em brigas. Quando a gente acompanha casais, a gente vai vendo quanto que um relacionamento com Deus ele muda a nossa maneira de conviver com o nosso cônjuge. Então, a lição que eu queria deixar para você hoje, coloca aquele texto para mim, por favor. Eu vou falar o primeiro, você fala o segundo, combinado? Hoje eu escolho, tá bom? Você só transborda o que carrega. Se o amor de Deus te preenche, é isso que você oferece no seu relacionamento. Eu só tenho oferecido no meu relacionamento aquilo que eu carrego. Se eu sou uma pessoa ignorante, uma pessoa vazia, uma pessoa sem princípios, uma pessoa sem propósito, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa muito soberba, uma pessoa egoísta, isso só mostra uma coisa: eu estou muito vazio. Do amor de quem? Do amor de Deus. É o meu eu que está falando, é a minha carnalidade que está falando, é o velho homem que está falando.
eu preciso me revestir mais desse amor. Amém, gente? Bom dia. Quando a gente fala sobre o amor, a gente vê que é muito mais comum hoje em dia ter paixão do que amor. Porque a paixão é muito mais intensa. Para quem gosta de sentir, que é o que o mundo mais influencia, a paixão você sente ela o tempo todo. É lá no começo do relacionamento, quando o coração acelerava, quando dava aquele frio na barriga. Só que aquilo não dura. Enquanto está acontecendo, é uma delícia, porque é intenso. Mas se durar 1 ano, 2 anos, é muito. Por isso que tem gente que troca de relacionamento como troca de roupa, porque acabou a paixão, acabou o amor, entre aspas. A diferença da paixão para o amor é que o amor é algo construído. O amor ele é algo mais sólido, ele não é intenso, mas ele permanece. E muitos não estão se preocupando em fortalecer esse amor, porque o amor ele é solidificado principalmente nas dificuldades. Então, eu queria falar principalmente para você que está namorando, você que é noivo, você que está solteiro. Ali no 2º tópico fala assim: amar é se revestir de algo maior que você. Quando o dono do amor habita no relacionamento, ele se torna a fonte que nunca se esgota. Como que eu vou ter esse amor de Deus no meu relacionamento se a pessoa que eu estou procurando ela não conhece a Ele? Ou se eu não conheço a Ele? Se eu quero ter as promessas que estão na palavra de Deus, elas são designadas para quem? Para os filhos, para os servos, para os que obedecem, para os que têm relacionamento com o Senhor Jesus. Então, você que está solteiro, você às vezes está até namorando. Você quer ter esse amor da Bíblia, esse amor que persiste, esse amor que faz bem, esse amor que tudo suporta. Só que aí você procura alguém que não conhece o dono do amor. Não tem como dar certo. Não estou falando para você que às vezes já entrou num relacionamento, já está casada, aí é outros 500, porque talvez você, na época, não tinha essa sabedoria. Mas você que ainda tem essa chance de escolher, se você não vai atrás de uma pessoa que conhece o dono do amor, não adianta depois você ficar pedindo: ah, Senhor, abençoa que na tua palavra diz isso, na tua palavra o Senhor prometeu isso. Mas a promessa é para quem? Uma das poucas escolhas que a gente tem na vida, na época do namoro principalmente, é eu escolher quem vai ser o meu cabeça. Quando eu estava namorando com o Patrick, eu estava averiguando se valeria a pena seguir os pensamentos dele ou não. Por quê? Porque se ele não te conhecesse o dono do amor, será que valeria a pena eu ir de acordo com aquilo que ele pensa? Provavelmente não. Eu tenho tranquilidade de ouvir o que ele fala, porque eu sei que não é o que sai dessa cabeça. É o que vem do Senhor Jesus para ele. E o Senhor Jesus não erra. Quando você tem o Senhor Jesus como fonte do seu amor, do seu relacionamento, o casamento se torna uma delícia. Eu sei que para quem não tem essa percepção, não tem vivido isso, às vezes não acredita. Mas o casamento é santo, o casamento ele faz bem, o casamento fortalece, desde que Deus seja o princípio. Porque se Deus está nele e está em mim, há concordância. Porque o espírito que me incomoda falando, Natália, você errou, vai falar com ele também e vice-versa. Então eu tenho a tranquilidade de saber que a mente dele é preservada porque ele quer honrar ao meu Senhor. Eu tenho a tranquilidade de que ele vai querer ser o melhor marido que ele pode ser porque ele quer honrar ao nosso Senhor. Então esse espírito do amor que une e fortalece, mas é o espírito do amor que vem de Deus. Então só para resumir tudo, você que está solteiro, você que está namorando, você que está noivo, cuidado com as suas escolhas. Cuidado para você não ser guiado por uma pessoa que não tem o verdadeiro guia, que é o Senhor Jesus. Amém? Tive uma sensação que ela quis me chamar de cabeçudo aqui, não é que você esquece. Lembrei de uma história que fala que um casal, recém-casados, eles procuram um homem muito sábio que havia no vilarejo, dizendo assim: a gente quer permanecer casado independentemente das circunstâncias, dos problemas que vierem sobre nós. O que nós devemos fazer? Aquele homem, ele pegou uma corda, ele deu um nó simples naquela corda e deu um para cada um segurar numa ponta. E ele disse assim: agora puxa. Eles puxaram e o nó se desfez. Eles ficaram meio sem entender. Aquele homem pegou a mesma corda, ele molhou aquela corda numa água, ele fez um nó diferente e falou para eles assim: agora puxa. E quanto cada um puxava uma ponta, mais aquele nó se apertava, mais aquele nó ficava justo e não se soltava. E eles falaram assim: olha, assim deve ser um relacionamento. O casal que não passa pelas águas, um casal que não tem um relacionamento com Deus, as águas naquele momento representavam a Deus.
Quando passa pela dificuldade, eles se soltam, eles se separam. Mas quando vocês têm Deus no centro da vida de vocês, representando por essa água, quando vem os problemas, vocês permanecem cada vez mais juntos. Vocês superam todas as dificuldades juntos. Vocês podem ter nada, mas vocês vão construir muitas coisas juntos, porque vocês estão ligados um ao outro, pelo amor que vem de Deus. Você pode ficar de pé para a gente orar? Abraça a tua esposa, teu marido, noivo, noiva, está sozinho, abraça o seu corpo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor honre a vida de cada um que está aqui. Abençoe esse relacionamento, esse casamento, que esses dois possam se unir cada vez mais, que o Espírito do amor possa estar no meio dos dois. Não esse amor que é passageiro, essa paixão que ela é repentina, mas o amor que vem do Senhor, o amor que faz bem, o amor que suporta. Espírito Santo, que a tua presença esteja no meio dos dois, porque caminhando, meu Deus, sozinhos, eles não conseguem chegar a lugar algum. Mas se o Senhor estiver junto deles, meu Deus, eu tenho certeza que eles serão abençoados. Envia anjos em direção à casa, meu Deus, de cada pessoa que está aqui. Às vezes essa mulher tem lutado sozinha, esse homem tem lutado sozinho, que o Senhor esteja junto deles, meu Deus, que venha fortalecer e que no tempo certo, meu Pai, eles possam ter testemunho para contar. Meu Pai, o Senhor não tem alegria em um casal que tem vivido debaixo de um lar onde há contenda, desavença, onde há humilhação, um vem diminuindo o outro, mas o Senhor se alegra quando caminham lado a lado. O Senhor tem prazer quando um entende que amar é servir, que amar é cuidar. Então que possamos cada um cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Essa mulher venha cuidar do seu marido, do seu cônjuge. E semelhantemente esse homem possa cuidar da sua esposa, possa amá-la, respeitá-la, protegê-la, proporcionar o melhor para ela e vice-versa. Que o amor do Senhor esteja sobre nós. Venha nos revestir desse amor, Senhor. Os nossos corações possam pulsar e a cada batida ele possa exalar essa essência. Que sejamos de fato felizes, que esse homem seja feliz, que essa mulher seja muito feliz, meu Deus. Nós profetizamos bênçãos sobre todas as pessoas aqui nessa manhã, que casamentos sejam restaurados, famílias sejam restauradas, vidas sejam transformadas, em nome de Jesus. E o que crê, diga assim seja. Dá um beijo na pessoa que você ama aí. Sejam abençoados. Amém. Amém. O beijo não valeu porque não fez barulho. Tem que fazer aquele... Manda outro. Amém. Pode sentar, deixa para mais tarde agora. Eu vou pedir para colocar aqui a agenda da semana, o que vai acontecer nos próximos dias aqui na igreja. Se você tiver interesse, é só acompanhar aqui, você vai ver nos próximos dias o que vai acontecer na igreja. Seja bem-vindo à nossa casa. Se prepare, porque a agenda da semana está cheia de coisas boas e você não pode perder nada. Temos evangelismo, cultos, encontros, tudo que você não pode ficar de fora. Começamos a semana com o grupo ADF Evangelizando nas Escolas. E às 19h30 teremos o trabalho com a célula. Você que deseja fazer parte, procure um obreiro. Já na terça-feira, o Juventude vai às ruas com a evangelização às 7 horas da noite. E é hora de ser voz de Deus. Se você é jovem, esse convite é para você. Na quarta-feira, às 7 horas da noite, temos aquele encontro com a ADF+. E logo após o culto, teremos encontro das mulheres e homens com propósito. Já às 8 e às 19h30 teremos aquele culto para toda a igreja. Os filhos de Deus não faltam. Quinta-feira é dia de encontro, Juventude e ADF+. E começa às 19 horas. Venha participar desse encontro cheio de coisas boas. E na sexta-feira é dia de culto de libertação, tanto 8 da manhã quanto às 7h30 da noite. E é claro que domingo é o dia do Senhor, dia que não se negocia. Teremos Santa Ceia às 8 e às 18. É o momento de renovar a sua aliança com Deus. E teremos unção para os pais. E após o culto da manhã, teremos o ponto de fé com o grupo da evangelização. E essa foi a nossa agenda da semana, cheia de oportunidades para viver a fé de forma prática. Não fique de fora,
de tudo aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. E terminamos aqui a nossa agenda da semana. Até a próxima! Amém? Eu queria fazer uma oração e profetizar sobre a vida de todos que esse mês de agosto seja um mês muito abençoado. Você crê que Deus possa prosperar o trabalho de suas mãos? Acende as luzes para mim, essa da frente, por favor. Ótimo. Eu creio muito que Deus ele converte vergonha em honra. Eu creio num Deus porque essa palavra mostra isso, um Deus que ergue o pobre do pó e faz o mesmo se assentar à mesa com os príncipes. Um Deus que faz com que o choro que durar a noite inteira, a alegria venha. Ou seja, Deus traz transformação, não há nada que Deus não possa fazer. Coloca aquele texto para mim de Coríntios, por favor. A Bíblia vai deixar bem claro. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus... O que, igreja? Deus, ele ama quem dá com o quê? Com alegria. O ato de contribuir, o ato de servir, o ato de compartilhar, o ato de doar, isso é bíblico. Quando nós temos algo nosso, mas que nós colocamos à disposição de alguém, quando nós decidimos transferir aquilo para alguém. O ato de você contribuir, o ato de você ser generoso, não se trata de perdas. Porque toda vez que nós estamos contribuindo, a verdade é que nós estamos semeando. E aonde há uma semeadura, existe uma colheita. Então nunca nós iremos fazer algo e aquele algo vai ficar por si só. Mas aquilo vai voltar sobre a nossa vida de alguma maneira, em forma de bênçãos. Você crê nisso? Então eu queria convidar você que crê nessa palavra, você que tem fé nessa palavra, e segundo aquilo que você propõe no seu coração. Porque a verdade é que Deus ele quer levantar pessoas. Deus ele precisa de pessoas, assim como as pessoas precisam de Deus, a obra de Deus precisa de pessoas, de várias formas. Por exemplo, como entrou a agenda da semana, Deus faz uma obra em mim, para que através de mim ele consiga fazer uma obra na vida de outros. A obra de Deus nunca vai parar em mim, mas é através de mim que a obra dele vai evoluir. Deus precisa de pessoas, em outras palavras, Deus precisa de servos. Então vamos dizer que Deus te toca aqui agora e você decide servir na igreja da fé. Você ama jovens, então você vai servir no grupo de jovens. Você ama adolescentes, então você vai servir nos adolescentes. Você ama idosos, então você vai servir no cuidar. Eu amo isso aqui, então nós vamos fazer o trabalho nisso aqui. Acabando o culto, por exemplo, nós vamos lá na UPA agora, levar uma palavra de fé para aquelas pessoas que estão lá. Nós vamos lá na UPA agora fazer uma oração para aquelas pessoas que estão lá. Muitas talvez angustiadas, aflitas, preocupadas, desesperançadas, mas como mensageiro de Deus, nós vamos lá orar por elas, nós vamos lá abençoar a vida delas. Existe grupo para tudo, e precisa-se de pessoas dispostas. Eu quero servir de alguma maneira. Aonde que eu posso servir? Aonde que eu posso ser útil? Porque a obra de Deus não é para parar em mim, mas é para ela continuar através de mim. Ou eu vou ser um evangelista que quando a igreja se reúne, vai às ruas para bater de porta em porta. Eu estou dentro uma vez por mês. Eu quero estar na rua junto com o grupo, eu quero evangelizar. Eu não sei falar, mas eu posso aprender. Aliás, falar todo mundo sabe ou não sabe? Talvez você não sabe falar como deveria, como você gostaria, mas você sabe falar. Deus precisa de pessoas. Deus ele quer contar com você. Mas quando se trata da estrutura da obra dele, ele precisa também de pessoas. Pessoas que dizimam, pessoas que ofertam, pessoas que contribuem, não por necessidade ou não com tristeza. Se for para dar com tristeza, melhor que nem dê. Porque está dizendo que a alegria de Deus, o amor de Deus está sobre a vida daqueles que fazem isso com alegria. Para mim é uma alegria contribuir com os meus dízimos. Para mim é uma alegria fazer parte dessa obra. Para mim é uma alegria ver que está pegando um salão lá embaixo, que vai expandir o trabalho social. Poxa, para mim é uma alegria ver que a igreja está avançando, ver que a igreja começou só com as cadeiras e hoje nós estamos aonde estamos.
Amanhã, quando eu virar, eu falo assim: pessoal, vamos comprar um terreno para a igreja. Pessoal, vamos comprar um sítio para a igreja. Pessoal, nós estamos adquirindo uma van para buscar o povo que mora longe, para trazer para a igreja. Você vai dizer assim: puxa, que alegria, eu fiz parte disso. Eu fiz parte porque eu estou dizimando e ofertando numa igreja séria. Eu estou dizimando e ofertando numa igreja que eu estou vendo o retorno. Eu estou vendo para onde está indo os meus dízimos. Eu estou vendo para onde está indo as minhas ofertas. Eu já atendi pessoas que falaram assim: pastor, eu era dizimista numa igreja, mas minha igreja não passava uma tinta na parede, pastor. A igreja estava lá 3, 4 anos sem passar uma tinta na igreja. Eu já tive igreja que a placa da igreja sumiu, até o nome de Jesus sumiu. Até o nome de Jesus sumiu da placa, porque a placa nem aparecia mais o nome de Jesus na placa, desbotou, e nem para trocar, e a gente dizimando e a gente ofertando na igreja. Cada um é cada uma, tem a sua administração, tem o seu pastor presidente, tem quem está à frente do ministério. Louvado seja Deus por isso. Mas eu estou dizendo sobre o nosso trabalho. Deus precisa, e Ele toca em corações. Ele toca em você para se tornar um dizimista, Ele toca em você para se tornar um ofertante, Ele toca em você para que por meio de você, você contribua no avanço da obra dEle. Amém ou amém? E todas as vezes que estamos contribuindo, nós estamos semeando. Amém ou amém? E aonde há semeadura, diga assim: a colheita. Então eu quero orar por você, porque vai haver uma grande colheita na sua vida. Muitas coisas boas vão acontecer. E você vai dizer: mas por que está acontecendo tanta coisa boa? São sementes que você está semeando. Amém? Se tem alguém que quer contribuir na sua manhã com alguma oferta, a maquininha vai estar aqui do lado. Você pode mandar o seu Pix, vai aparecer aqui também no telão. Feche os seus olhos, por favor. Prepara na sua mão a sua fidelidade, se você está trazendo seus dízimos. Eu vou pedir para os obreiros passarem com o envelope do dízimo. Se você precisa do envelope do dízimo, é só você balançar a mão, o obreiro vai entregar para você o envelope do dízimo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu quero apresentar ao Senhor nesse momento a vida de cada dizimista, de cada ofertante da tua casa, de cada pessoa que decidiu contribuir com amor, não com tristeza, não com pesar, não pela necessidade apenas da tua obra, mas cada pessoa que o coração se move a te honrar, a te servir, a ser fiel nessa casa, a contribuir nesse ministério, para que, meu Pai, a gente possa romper essas 4 paredes e fazer muito além pelo povo, muito além pela nossa comunidade, pela nossa sociedade local. Pai, então prospera o trabalho dessas mãos, desse homem, dessa mulher. Se tem lojistas, se tem comerciantes, se tem empreendedores aqui, põe a tua mão e abençoa cada um na área, naquilo que trabalha, naquilo que faz. Se existem aqui pessoas cursando algum curso, alguma faculdade, meu Pai, pretendendo alcançar coisas maiores amanhã, vai à frente, instrua, que o Senhor possa adotá-los de uma sabedoria, que o Senhor possa capacitá-los, para que sonhos sejam realizados. Espírito Santo, dá o crescimento para cada pessoa aqui, que jamais nada venha faltar para ninguém, mas que essa pessoa tenha o melhor na sua casa, o melhor na sua mesa. Meu Pai, o seu armário, a sua despensa possa estar cheia. Ó Deus, em nome de Jesus, que quando uma porta se fechar, outra grande porta oportuna venha se abrir, para que ela possa trabalhar. Meu Deus, que o Senhor venha suprir as necessidades de cada uma dessas pessoas, da mesma maneira que elas têm suprido as necessidades da tua obra. Honra eles, prospera eles, e que jamais, meu Pai, o teu povo seja envergonhado, porque jamais o Senhor permitiu e nem permitirá tal coisa. Que do altar de Deus ricas bênçãos sejam derramadas sobre a tua vida. E o que crê, diga: meu Deus, eu creio. Digam graças a Deus. Amém. Amém. Eu vou pedir para os obreiros passarem também com o envelope aqui escrito oferta especial. Se alguém deseja no seu coração, Deus te abençoou nessa semana, você puder trazer uma oferta a Deus de gratidão. Ninguém é obrigado a nada, gente. Para quem não sabe, acredito que a maioria aqui deve saber, estamos em um grande desafio. Nós estamos reformando o espaço aqui embaixo para um trabalho que nós vamos fazer, grande social. E um grande desafio, estamos indo por parte. Vamos ter que comprar muita coisa, lata de massa corrida, vamos precisar comprar. Essa semana eu já vou comprar a placa de gesso, amanhã eu vou comprar, talvez no sábado o gesseiro já vem. Ele está doando a mão de obra dele para fazer um hall de entrada. Porém, nós não vamos colocar porta. Cada porta, eu fui fazer um orçamento, porta como essa de gesso,
que já compra junto com o drywall, está R$450 cada porta dessa. Nós precisamos de 3. Por enquanto não vamos colocar. Mas a união sempre faz a força. Amém ou nem? A união sempre faz a força. Vamos precisar, eu estava falando com o senhor Maurício, quando a gente coloca na ponta do lápis tudo que precisa comprar, torneira para lavatório, sifão, o rabicho, o NIP, lâmpadas, acendedor, quantos vai de 3, quando você vai colocando na ponta do lápis, você bota 500 conto. Foi só em besteirinha, só em coisas simples. Então, os teus movem o seu coração, trazer uma oferta de R$10, R$20, R$50, R$100, R$1.000, aquilo que Deus tocar no seu coração, nas suas condições, toda ajuda é bem-vinda. Se você pode contribuir com algum valor, pega da mão dos obreiros aí, por favor. Deus possa abençoar e prosperar muito o trabalho de suas mãos. Amém, gente? Você trouxe a sua Bíblia? Eu queria que você pegasse lá nas suas mãos. Nós vamos entrar na mensagem. Os obreiros podem se assentar logo em seguida. Os homens, na quarta-feira após o culto, eu tenho uma reunião com vocês, aqueles que quiserem participar. Existe um grupo chamado Mulheres com Propósito. Estamos idealizando também Homens com Propósito, Homens de Visão. Após o culto, tivemos um encontro no mês passado. E vamos ter novamente esse mês agora. Coisa rápida, coisa de 10, 15 minutos apenas, tá bom? Se você quiser participar, quarta-feira após o culto. Pega a sua Bíblia, o livro de João no capítulo 6. Espírito Santo, estamos aqui para ouvir a tua voz. Eu queria que você fizesse uma oração a Deus, pedindo a Ele para falar contigo, pedindo a Ele para te orientar, pedindo a Deus para abrir teu entendimento, não apenas os seus olhos físicos, mas sim os nossos olhos espirituais, para que o nosso coração esteja alinhado junto ao coração de Deus, para que de fato estejamos plantados junto às torrentes das águas, e que no devido tempo possamos dar os nossos frutos, possamos crescer, florescer, frutificar, e que mesmo em tempo de sequidão nós não venhamos murchar, secar, mas que dano nenhum nos ocorra, pois estamos plantados no centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus. E aquele que crê, diga assim seja, e diga graças a Deus. Amém? Antes de ler o texto, eu vou falar sobre a frase aqui rapidinho. Essa frase, coloca aquela primeira frase para mim, por gentileza. Ela diz: a fé verdadeira é continuar firme com quem? Mesmo quando não se vê o que, gente? Milagres. O que nos trouxe até a presença de Deus, creio eu que a maioria de nós, foram as nossas necessidades. E eu digo além para você, necessidade a gente sempre vai ter, porque enquanto houver sonhos, sempre haverá necessidade. Você tem um sonho de realizar algo, então para você realizar algo, você precisa de alguns recursos. Você necessita de alguns recursos para você chegar lá, você necessita de pessoas. Você necessita trilhar um caminho para poder chegar onde se quer. Então, para quem sonha, sempre vai haver necessidades. Mas as necessidades que eu digo que nos trouxeram até a presença de Deus, na maioria dos casos, foram as nossas dores. Foram os nossos problemas, a quem estava triste, a quem estava doente, a quem estava divorciando, a quem estava desempregado, a quem estava falido, a quem estava pensando em dar cabo da própria vida, a outros que até tentativas de suicídio já tiveram, tamanho o desespero ao qual se encontravam, e as suas necessidades fizeram com que elas entrassem pelas portas de uma igreja e ali fosse revelado a ela uma palavra, o amor de Deus sobre a vida dela.
Mas uma vez que nós chegamos aqui pelas nossas necessidades, as nossas necessidades elas foram supridas, porque Deus ele supre cada uma das nossas necessidades se buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Então, uma vez que Deus supre a minha necessidade, Ele operou um milagre em minha vida. Agora, eu digo para você, e na ausência do milagre? E quando você está com Deus aqui, orando, buscando a Deus por uma causa, uma área da sua vida, e o milagre não vem, a resposta não vem, a saída não vem, você permanece com Ele ou não? Você permanece na presença, nos caminhos de Deus ou não? Porque a verdadeira fé, muito além do que eu sinto, muito além do que aquilo que eu quero para a minha vida, ela me leva a permanecer com Deus, porque eu sou criatura e Ele é o Criador. E o ser humano não entende isso. A maioria das pessoas chegam numa igreja, seja A, B, C, D, ou F, G, H, e elas entram ali dentro, elas começam a fazer campanha, uma corrente para uma coisa. O milagre não vem, essa igreja é muito fraca, eu vou para outra. A outra igreja fez uma campanha e botou um banner, e fez uma chamada, e rodou um carro de som, e fez um convite top, e fez um patrocínio no Instagram. E agora eu vou lá, essa igreja é poderosa, o pastor é bravo. Aí chega lá, fez a corrente de 7 lá também, fez a corrente de 13 lá também, não aconteceu milagre. Nossa, igreja não é aquilo que eu imaginava não, viu? Ela vai para outra. E as pessoas ficam peregrinando, sendo que o seu milagre não vai vir do pastor A, B, C ou D. O seu milagre não vai vir da igreja que tem placa A, B, C ou D. Porque tudo que nós precisamos ou nós necessitamos vem de uma pessoa, que é quem? Jesus. Só tem uma pessoa que pode fazer por mim o que eu quero, por você o que você quer. Esse alguém é o Senhor. Só Ele basta. E você pode encontrar Ele aqui, você pode encontrar Ele em qualquer lugar, aonde que se pregue com verdade, com sinceridade, com indanidade, aonde se fala com Jesus de uma fé verdadeira. Mas aonde eu quero chegar com essa mensagem? Quem é você na ausência do resultado? Quem somos nós no deserto? Quem somos nós quando eu estou orando pelo meu casamento melhorar e ele está piorando? Quem somos nós quando você está orando pela cura e você vai fazer lá um exame achando sumiu e o trem aumentou? Quem é você quando você está orando por prosperidade e você toma uma sociedade rompe, você toma uma punhalada pelas costas e você financeiramente falando você quebra, você ganhava 10 mil, hoje você ganha 2, você caiu, você despencou financeiramente falando. Você trabalhava para si, hoje você está trabalhando para os outros, parece que sua vida retrocedeu anos-luz. Você cria expectativa em tantas coisas, agora vai dar certo, eu vou casar. Daqui a pouco ele termina com você, ou ela termina com você. Quem é você no dia mal? Quem é você quando tudo dá errado? Aonde está a minha fé? Aonde está a sua fé quando tudo está dando errado para a gente? Será que eu me guio pelo meu sentimento? As minhas emoções vão falar mais forte no meu coração? Entenda, para a gente entrar no texto, eu não posso estar aqui simplesmente por conta de resultados. Mas nós estamos aqui por conta da presença, a presença dele. Muito mais importante do que o dono, do que a promessa, perdão, é o dono da promessa. Muito mais importante que as bênçãos é o abençoador. Eu digo por mim, se Deus não fizesse mais nada para mim a minha vida toda, tudo que Ele já fez já me basta. Tudo que Deus já fez já me basta, porque tudo que eu quero hoje é a presença. Se eu venho numa quarta-feira aqui, eu venho pela presença. Se eu busco a Deus aqui no domingo, é porque eu vim pela presença, para buscar Ele, para adorar Ele. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas eu quero deixar bem claro para você que tudo na nossa vida tem a hora certa, o momento certo. Deus nunca se atrasa. Muitas das vezes Ele só está nos preparando para algo que Ele já tem preparado para a gente. Mas a gente é ansioso, a gente não sabe confiar, a gente não sabe esperar em Deus. A gente tem a mania de colocar o carro na frente dos bois.
A gente quer assumir a rédea, o controle da nossa vida, sendo que o controle dela, as rédeas, deve estar na mão de quem, gente? Deve estar na mão de Deus, queridos. Então eu digo para você hoje, se Deus não fizesse mais nada por você, você permaneceria com Ele? Será que só a presença dEle te basta? Ou você se move apenas por resultados? Você se move apenas por milagres? Você se move apenas, sabe, por algo que Ele pode fazer e não por quem Ele é? A gente vê muita coisa acontecendo no mundo aí fora hoje, principalmente no futebol, no ramo que dá muito dinheiro, cantores, relacionamentos sendo forjados não por amor, mas por interesse. Por interesse. Desculpa, às vezes a gente vê um jogador de futebol feio, desprovido de beleza mesmo. E você vê umas mulheres de boa aparência. Será que é pela aparência dele, é pelo coração gentil, amoroso dele? Ou será que é pelo o dinheiro dele? A gente vê alguns cantores, já que estão numa determinada... Eu não vou dar nome aqui não, tá? Não vou dar nome aqui para não sujar os olhos de ninguém. A reunião está sendo gravada, vai ser transmitida. A gente vê alguns cantores aí já com 60 e poucos anos, se relacionando com umas meninas de 18 anos, 19 anos, casando com umas meninas de 20 anos. Eu fico, meu Deus, será que essa menina viu nele, hein? Será que foi o bigode dele? O cabelo dele ou a falta de cabelo dele? Ou será que foi o bolso dele? As pessoas hoje são muito interesseiras. As pessoas hoje, muita gente está se movendo apenas por interesse naquilo que a outra pode proporcionar. Quer ver que tem gente interesseira? Tem gente que só procura você quando precisa de alguma coisa. Nunca te manda uma mensagem para ver como que você está. Quando te liga, quando te manda uma mensagem, pode saber, quer dinheiro, ou quer algum favor seu, quer alguma coisa sua. Tem gente que não se preocupa ou não está com você pela sua amizade, pelo que você é. Nunca te chamou para comer um churrasco na casa dela. Mas quando precisa de alguma coisa, para quem que ela liga? Ô fulano, tô precisando de uma ajuda aí, de um favor aí. Pessoal, com Deus não pode ser diferente. Deus não é um garçom, Jesus não é um garçom que a gente só procura Ele quando nós precisamos de alguma coisa. Coloca o texto, por favor. Versículo 22 em diante, tá? No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo este partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão e depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de quem? Procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram, o que, gente? Satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga ou que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam em quem? Naquele que o enviou. Pode fechar a Bíblia, queria sua atenção, ser bem objetivo. O texto começa dizendo, se você pegar para ler o texto anterior dessa passagem que nós acabamos de ler,
vai dizer que uma grande multidão, 5.000 homens, entre eles mulheres e crianças, estavam com Jesus, ouvindo a sua palavra. E os discípulos pedem para que Jesus despeça a multidão, porque eles não tinham comida suficiente para poder dar para aquele povo. E aí, Jesus falou assim: não vou despedir o povo para que eles não desfaleçam no caminho. Eu não quero que o povo pereça no longo do caminho. O que nós temos? E naquele dia o menino ele oferta 5 pães, aquele menino oferta os pães e os peixes. Jesus dá graça, faz ali um pão com peixe, com um patê da hora ali. Todo mundo se fartou aquele dia com pão com salame ali. Amém ou não, gente? Se tivesse uma Coca-Cola na época, até a Coca-Cola tinha multiplicado ali para a galera ali. Todo mundo fartou, se encheu aquele dia. E aí o povo, todo mundo de barriga cheia, satisfeito. Jesus no outro dia, o que é que ele faz? Ele pega no barquinho, ele vai para Cafarnaum, ele deixa aquela região. Ele atravessa o Mar da Galileia. O Mar da Galileia é bem extenso. É como se fosse a Lagoa da Pampulha, mas uma proporção muito maior. A Lagoa da Pampulha, se não me engano, ela tem 18 km. Tem ponta que você atravessa. Uma vez eu fui fazer uma caminhada com a Natália lá, quando nós estávamos lá no Nacional. Passei numa igreja no Nacional. E nós fomos uma caminhada lá. E a gente viu o parque assim, falou, vamos dar uma volta lá. E nós vai andando, e faz curva, entra para dentro, vai andando, vai virando. O parque, cada vez, ao invés de ficar mais perto, está ficando mais longe. Se eu soubesse, nós tínhamos atravessado ali, ué. Porque às vezes é mais fácil você atravessar do que você querer dar a volta. É a mesma coisa normal na Galileia, era mais fácil pegar o barquinho atravessado do que ter que contornar não sei quantos quilômetros para poder chegar onde que eles queriam. No outro dia, a multidão já amanheceu cedo. Viu Jesus por aí? Viu não? Você viu Jesus? Você viu algum dos discípulos dele? Os caras sumiu, de madrugada, na moita, nem deu tchau, não despediu de ninguém. Por que o povo está perguntando cadê Jesus? Estava na hora do café da manhã. E não tinha o que, gente? Não tinha café. Não tinha um pão de queijo. Jesus tinha pagado a conta ontem. Certamente hoje Jesus vai pagar a conta de novo. Ele faz umas coisas doidas aí. Deu pão para todo mundo de graça. Deu peixe para todo mundo de graça. Vamos atrás dele de novo. Se ele fez mais uma vez, ele faz de novo. Começou a perguntar para o outro: cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Entraram os barquinhos e foram atrás de Jesus. Quando eles chegam lá em Cafarnaum e eles veem Jesus: ô mestre, bom sou, se fosse o mineiro, né? Bom, uai, você chegou aqui que hora que eu não fiquei sabendo? Jesus nem respondeu o que ele perguntou. Jesus disse: vocês vieram até mim, não por conta dos sinais que vocês vieram, mas por conta do pão que vocês comeram. Vocês estão querendo de novo. Vocês não estão atrás de mim por conta da palavra, do alimento que te sustenta espiritualmente falando, emocionalmente falando. Mas vocês estão atrás de mim simplesmente porque a barriga roncou, vocês não têm mais o que comer, e vocês vieram atrás de mim de novo, procura que eu te dê o que comer. Vocês não podem ficar trabalhando simplesmente, ou correndo atrás simplesmente de coisas que perecem, de coisas que não vão te levar a lugar nenhum, de coisas que não vão agregar nada na sua vida. Mas vocês têm que trabalhar, vocês têm que se envolver, vocês têm que correr atrás simplesmente daquilo que vão dar destino para vocês e, sobretudo, aquilo que coopera para a vida eterna. Era a mensagem que Jesus estava passando para aquelas pessoas. E aí a ficha deles caiu e eles perguntaram: mas o que nós temos que fazer para fazer essa obra de Deus? E Jesus disse: crê naquele que me enviou. Queridos, o erro que muitos de nós cometemos hoje é simplesmente correr atrás ou se envolver com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. A vida aqui é passageira, isso está muito claro. O propósito do homem na terra: ele nasce, ele cresce, ele multiplica-se e ele parte. Acabou. Eu vou passar por isso, você vai passar por isso. Nós nascemos, crescemos, amadurecemos, vivemos muitos momentos, mas vai chegar um momento que nós vamos partir desse mundo e nós vamos viver a vida eterna.
Ou a vida eterna nós vamos viver no céu, ou a vida eterna nós vamos viver no inferno, mediante a escolha que nós fazemos em vida. E ele está dizendo, vocês só se correm atrás de coisas materiais, de coisas passageiras. Vocês estão aqui à procura de comida, o alimento físico. Agora, para você ter o alimento físico na sua casa, para você ter o seu arroz, para você ter o seu feijão, para a gente ter na nossa mesa lá o macarrão, para a gente ter na nossa mesa lá o alimento diário, nós precisamos fazer o quê? Isso mesmo, o que tem que fazer, gente? Tem que trabalhar, ué. Se tu não trabalha, você não tem as coisas. Se tu não trabalha, você nunca vai realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Exige trabalho. Mas nós não temos que trabalhar simplesmente para poder realizar os nossos desejos pessoais. Nós não temos que trabalhar simplesmente para botar comida na nossa mesa, para alimentar o nosso corpo físico, a nossa matéria. Jesus estava querendo dizer o seguinte, vem cá, quando é que você se alimenta disso aqui? Quando é que você tira um tempo para você se alimentar disso aqui? Porque vem cá, entre nós, uma pessoa deprimida, uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que está com a sua alma amargurada, com a sua alma aflita, uma pessoa que está com a cabeça cheia. Recentemente aqui em Sabará, não sei se vocês sabem, um sargento da PM, infelizmente, ele veio a se suicidar. Como é que estava a cabeça daquele homem? Será que estava em paz? Será que estava bem consigo mesmo? Ou será que a cabeça dele estava a 1000 por hora, 1000 pensamentos, 1000 coisas acontecendo na vida dele? O mal trabalhando, soprando. Porque tanto na minha quanto na sua, passa 1000 pensamentos todos os dias. Mas nós precisamos discernir muito bem o que é a voz do mal, mas o que é a voz do Espírito Santo falando dentro da gente. Está ficando claro, igreja, o que eu quero dizer? Sim ou não? Nós precisamos nos alimentar mais disso aqui. Porque o que vai nos conduzir para a vida eterna é isso aqui. O que faz de mim um ser humano melhor é isso aqui. O que me ensinou a perdoar, o que me ensinou a amar, o que me ensinou a respeitar o meu próximo, o que me ensinou a conviver com pessoas diferentes de mim, a respeitar pessoas que pensam diferentes de mim, foi isso aqui. O que fez de mim um ser humano mais forte, o que abriu a minha visão, foi isso aqui. Agora, como que você vai ser mudado, moldado, transformado em um ser humano melhor, em um pai, uma mãe melhor, um filho de Deus melhor? Como é que as promessas disso aqui vão se cumprir na sua vida se você não consegue se alimentar disso aqui? Se a minha fé, ela simplesmente me traz a Jesus pelos seus sinais. Eu só venho até Ele para pedir pão e peixe. Eu não estou aqui para pedir pão e peixe. Eu não estou com Ele por conta da comida que Ele me dá, do pão que eu coloco na minha mesa para alimentar o meu corpo físico. Mas eu estou com Ele porque é aquilo que me alimenta a minha alma, aquilo que alimenta o meu espírito. Amém ou amém, gente? Nós não podemos ser uma igreja que corre atrás de Jesus só por conta do pão e do peixe, o alimento físico. Mas eu estou com Ele porque eu dependo do alimento espiritual. Eu preciso me alimentar espiritualmente. Se eu não me alimentar espiritualmente, eu vou me esvanecer, eu vou me enfraquecer, eu vou me perder, eu vou desfalecer na minha caminhada com Deus. Eu tenho prazo de validade, eu vou estar na presença 1 ano, 2 anos, daqui a pouco eu já não estou mais, porque eu não estou alimentando dessa palavra. Então, para finalizar, eu, você, nós temos que estar aqui apenas atrás de pão e peixe. A verdadeira fé me faz entender, eu não estou com Ele por conta de pão e peixe, porque Ele tem algo muito maior a me oferecer, a vida eterna. Eu não posso trabalhar ou correr atrás ou me envolver apenas com coisas para ter a comida na minha mesa física, o alimento que sacia a minha fome física. Mas eu também trabalho para Deus, eu me envolvo com Deus, eu busco a Deus. Eu não estou apenas envolvido com coisas que não vão me ajudar em simplesmente nada no meu futuro, mas eu estou envolvido naquilo também que eu sei vai garantir a minha eternidade. Quem está compreendendo o que eu quero dizer? Se o milagre que você tanto espera nunca chegar, ainda assim, seu coração continuará fiel a Deus?
Você já se perguntou isso? Se o milagre que você pede a Deus não vir, você continua sendo fiel a Deus? Quer ver um exemplo bem claro? Jó. Jó é uma história fenomenal. Jó, eu já falei isso, eu repito. Uma coisa é você ir perdendo algumas coisas na sua vida com o passar de dias e de meses. É dolorido. Você perde alguém que você ama. A ordem natural da vida, isso até mesmo para o judeu, é os filhos enterrarem os pais. Mas não os pais enterrarem seus filhos. Isso para eles é uma ordem natural, para a gente também. Mas é muito dolorido. Aí você vê que no mesmo dia bate um vento, os filhos estão reunidos, jantando, ceando. A casa cai. Ele não perdeu um filho apenas, ele perdeu todos no mesmo dia. Todos os seus filhos morrem no mesmo dia, na mesma hora. Imagina isso para um pai. Coração despedaçado. Aí chegou outro e virou e falou assim: os inimigos entraram, Jó era rico, muitos animais, muitas propriedades. O inimigo entrou por lá, levou todos o rebanho, as ovelhas, os camelos, levou tudo, sobrou nada. E matou os servos ainda, só eu escapei, pode trazer a notícia. Imagina para o empresário que tem a sua loja, o cara tem lá 50 mil, estou jogando baixo, 50 mil investido, seja em roupa, seja em aparelhos, seja aquilo que ele vende. E pela manhã, quando ele vai abrir a loja, ele levanta a porta, levaram tudo seu. Todas as roupas, relógios, celulares, colares, tudo que você vendia, levaram tudo. Acabou. Tudo que eu tinha estava nessa loja. Eu acabei de repor toda a mercadoria. Eu peguei o que eu tinha em caixa, o capital de giro, repôs tudo as minhas mercadorias. Veio um vagabundo, um satanás aqui, levou tudo meu. O cara acabou de perder os filhos, acaba de quebrar financeiramente, falando que leva tudo dele. O cara adoece. A pele do cara começa a empolar, uma lepra, ferida para tudo quanto é lado, com um pedaço de telha, o cara vai raspando as suas feridas. Mas ainda o coração dele permanecia fiel a quem, gente? A Deus. Se fosse outros, ou talvez algum de nós, até eu mesmo, não sei qual seria a minha reação. Deus abençoe que seja boa, né, gente? A sua também, né? Porque na hora a gente fica revoltado. Fica ou não fica? Você xinga. Você fica estressado, você fica irado. Cadê Deus? Por que está acontecendo na minha vida? Pelo amor de Deus, Deus. Até essa frase você usa. Pelo amor de Deus, Deus. Não estou entendendo não, aí. Estou doente aqui, perdi meu emprego, roubaram tudo meu. O que está acontecendo, meu Deus? A esposa do cara, ao invés de dar uma palavra de fé, de ânimo para ele, estou com você, amor, vamos sair dessa. Deus é com a gente, vai passar. Vamos fazer uma oração. Amaldiçoa seu Deus e morre. Se Deus te abandonou, amaldiçoa ele. Sabe o que ela fez para ele? Beijinho no ombro. Deu o que para ele? Abandonou o cara no pior momento. Eu admiro muito, sabe, mulheres ou homens que estão do lado do seu parceiro, da sua parceira nos piores momentos. Que é fácil você ter pessoas no seu sucesso. É fácil você ter pessoas quando você está bem. Em volta da mesa está cheio de gente te mandando mensagem. E aí, pastor, beleza, não sei o quê, tal. Mas quando você estava mal, lascado, quebrado, todo mundo tacando pedra em você, valoriza aqueles que estiveram do seu lado. Aqueles que acreditaram em você. É muito fácil quando você vê o homem quando está bem, a mulher está do lado dele, ou quando a mulher está bem, está do lado dela. Agora revela muito quem ele é quando a pessoa está mal. Se teu marido cai doente, você fica do lado dele.
Se a tua esposa fica doente, você fica do lado dela? Você cuida dela, você cuida dele? Ou você abandona? Que a primeira coisa que ela fez foi o quê? Valeu pelo dinheiro que eu gastei seu esse tempo todo? Valeu pela vida luxuosa que você me proporcionou mediante a época? Acabou, tchau. Abandonou ele e foi embora. Os amigos dele chegou lá. E ao invés de dar uma palavra de fé, de ânimo no início, a princípio, para ele, o que os amigos fazem? Você só pode estar errado, cara. Impossível. Você está no pecado, porque se tem de coisa ruim está acontecendo na vida, você pode estar no pecado. Ficou ainda apontando o dedo para ele, acusando ele ainda como se ele tivesse feito algo que ele não fez. E mesmo ele falando, não fiz nada. Os amigos, sei. Essa coisa está acontecendo na sua vida. Ao ponto que ele fala assim, eu nasci nu. E se tiver que partir também assim eu vou. Mas o meu Redentor vive. Eu sei que em breve ou logo ele se levantará em meu favor. Jó é um exemplo de alguém que perdeu tudo. Mas ele nunca deixou o seu coração de ser fiel. A quem, gente? A Deus. Tem como Deus olhar do céu? Pensa comigo. E falar assim, não, eu tenho que honrar esse cara. Está passando por tudo isso, o cara não se corrompeu, o cara não se perdeu, o cara está comigo, o cara não blasfemou, o cara... Eu vou ter que honrar ele. Irmão, quando Deus quer honrar alguém, faz uns trem de louco e ninguém explica. O povo começou a aparecer, começou a doar as coisas. Um apareceu, deu algo para ele, outro apareceu, deu algo para ele, outro apareceu, arrumou outra mulher lá. Teve uma pancada de fio. Amém, né? É a história dele, está na Bíblia. A vida do cara mudou ao ponto que a Bíblia vai dizer que Deus deu para ele tudo em dobro. Deus deixa alguém na mão? Deus abandona alguém? Deus deixa de honrar alguém? Quando seu coração permanece de fiel para com Deus, Ele sempre vai honrar você. Mas nós não podemos estar simplesmente com Ele por conta de pães e por conta de peixe. Está ficando claro? Só para finalizar. Mas eu estou com ele por conta da sua. Então se ele fizer, eu estou com ele. Se ele não fizer, isso é uma fé que vai muito além daquilo que eu sinto. Que se eu olhar para o meu sentimento, eu faço que nem a mulher de Jó. Tchau. Não estou tendo o que eu quero. Tchau. Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. Eu queria que você olhasse para dentro de si. Nós não podemos estar com Ele apenas pela comida que perece, apenas por resultados. Quantas pessoas já entraram em igrejas e quando alcançou o milagre, ela abandonou ele. Quantas pessoas que entraram em igrejas à procura do emprego, o emprego veio, tirou ela da presença. Quantas pessoas pediram a Deus um namorado, um marido, uma esposa, uma namorada, quando começou a namorar, saiu da igreja. Quando casou, saiu da igreja. Quantos que pediram a Deus tantas coisas, e quando Deus te deu o que você pediu, você foi abandonando Ele aos poucos. Por acaso o que Ele nos deu é mais precioso que a presença dEle? Mas nada que Deus possa nos dar jamais vai ser mais importante ou mais precioso do que
presença dele. Nós sabemos que a vida não se resume apenas a esse mundo. E por isso nós necessitamos, entendemos da nossa necessidade de nos alimentarmos dele, da presença dele, da palavra dele, do Espírito dele. Eu queria que você fizesse a sua oração a Deus, dizendo: meu Deus, eu preciso mais e mais de ti. Eu preciso mais da tua força. Eu preciso mais da tua presença. A minha alma tem sede e fome do teu Espírito. Fale com Deus. Pede a Ele perdão. Pede a Ele para te limpar. Pede a Ele para limpar teu coração, tua mente. Pede ao Espírito Santo para acalmar teu ser. Pede ao Espírito Santo para fazer de você uma pessoa mais sábia. Para guiar a tua vida, os teus passos, as tuas escolhas, as tuas decisões. Pede ao Espírito Santo para abraçar você, envolver você, ao ponto que você se torne uma pessoa mais forte, convicta, determinada, ousada. Pede para Deus limpar a tua mente de todos esses pensamentos ruins. E que no lugar de toda a fraqueza, nasce uma força dentro de você. Que você tenha paz em Deus. Porque você sabe que aquilo que Ele tem preparado para você é bem maior. O que Deus tem preparado para cada um de nós é algo bem maior. Aquilo que não passou em pensamento algum. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. É muito grande, Deus. Muito grande, meu Pai. Estamos aqui nessa manhã para poder te ofertar a nossa vida. Para poder dar a nossa vida, para colocar a nossa vida à tua disposição. Nós não queremos estar aqui apenas por conta de pães e peixes. Por conta de milagres, por conta de provisões, por conta de recursos, por conta de promessas. Nós sabemos que tudo isso é consequência. Bênçãos são decorrentes de obediência. Nós estamos aqui para andar contigo, nós estamos aqui para te servir, nós estamos aqui, meu Pai, para oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, perfeito e agradável a ti. E tudo que queremos, Pai, é a tua presença. Tudo que queremos, Deus, é o teu Espírito. Tudo que queremos, meu Deus, é mais e mais e mais e mais de ti. Eu creio que nesse momento os céus estão abertos sobre nós. Então vem, Senhor, porque nós rasgamos o nosso coração, a nossa alma diante de ti. Vem saciar a nossa sede. Vem envolver cada pessoa que nesse momento te busca, que nesse momento se entrega, que nesse momento faz contigo um voto, uma aliança de jamais te abandonar, de jamais te deixar, de jamais, meu Pai, trocar o Senhor por coisa alguma desse mundo. Faz um voto com Deus de você servi-lo, de você jamais sair da presença dele. Aleluias, 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 aleluias. Ele está aí junto de você. Como é bom saber que o Senhor está junto da gente, meu Deus. Como é bom saber que perto o Senhor está daqueles que o buscam.
Como é bom saber que a gente tem um Pai. Como é bom saber que o Senhor nos escolheu. Quem diria, alguns anos atrás, talvez você nunca imaginou estar numa igreja domingo pela manhã. Talvez um dia nem sequer passou na sua cabeça que domingo seria negociável para você. O quão você é precioso para Deus. Eu creio que fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Deus já tinha um plano certo antes de nascermos. Ele já tinha um plano certo. E hoje nós só estamos aqui porque Ele nos alcançou. Talvez as nossas necessidades nos trouxeram até Ele. Mas nós não estamos mais com Ele por causa delas. Mas hoje nós estamos com Ele por causa dEle mesmo. É da presença dEle. É porque Ele nos faz bem. É porque nós necessitamos de ouvi-lo. É porque a nossa vida já não tem sentido mais sem Ele. Oh Espírito Santo, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O que seríamos, meu Pai, de nós se não fosse a Tua presença? Foi o Senhor que nos encontrou, foi o Senhor que nos resgatou. É pelo Senhor, meu Pai. Só estamos aqui por conta do Senhor. Diga para Ele, eu só estou aqui porque foi o Senhor. Eu parava agora. O Senhor tem nos sustentado. O cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ano sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, Eu parava agora. Meu coração entrou em alerta. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustar. Por mim eu já teria tempos parados. Por mim eu já teria tempos parados. Mas toda vez que eu estou cansado, toda vez que eu estou cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele está lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dEle que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dEle que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dEle que eu ainda continuo a lutar. por causa de Jesus, que Ele me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. É só por Ele, gente. É por causa dEle. Aleluias. Mas toda vez eu estou cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele está lado a lado, enviando qualquer recurso, me aliviando, me deixando mais seguro. e toda vez que eu quero parar,
Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que ele me conduz, eu sei que eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Glória a Deus. Por causa dele. É só por ele, gente. Nós estamos aqui por conta dele. Não por aquilo que ele faz, por resultados, mas pela presença, pela unção, pelo Espírito dele. Agradece ele. Você pode abraçar seu corpo. Pede a ele: abraça-me, Deus. Abraça-me, Espírito Santo. Com as suas palavras. Fala para ele: enche meu coração. Enche meu coração de uma paz. Enche, meu Deus, meu coração de uma alegria. Me muda, me molda. Faz de mim uma pessoa melhor. Eu não quero mais errar. Eu não posso perder mais tempo na minha vida. Eu já errei tanto, já falhei tanto. Por não te ouvir, eu já quebrei tantas as vezes a minha cara. Fiz tanta besteira. Eu já agi de forma precipitada. Eu já fui guiado pelos meus sentimentos e já fiz tanta besteira nessa vida, Deus. Mas hoje eu quero viver pela fé. Hoje eu quero viver pela fé. E eu entendo que estar contigo vai muito além de resultados. Estar contigo vai muito além, meu Pai, de qualquer resultado que possamos ter. Porque o que mais importa é a tua presença. O que mais importa é o teu Espírito. O que mais importa é a minha salvação. O que mais importa é que eu preciso ser guiado por essa palavra. Quando Pedro anda sobre as águas, Pedro não andou sobre as águas, mas Pedro andou sobre uma palavra. Ele disse: Senhor, sobre a tua palavra. E quando ele começa a andar, ele passa a viver o sobrenatural de Deus. O que nós precisamos hoje, igreja, é andar sobre a palavra. Porque quando nós vivemos a palavra, então nós temos a provisão. Vai ter pão, vai ter peixe. Ele vai prover, ele vai atender cada um dos recursos que nós precisamos. Mas nós precisamos estar com ele, porque nós precisamos dele. Nós entendemos que sem ele nada somos. Nós entendemos que sem Deus nada podemos. Mas uma vez que ele tem o nosso coração, uma vez que ele tem a nossa alma, uma vez que ele tem toda a nossa vida, nós encontramos nele tudo aquilo que nós precisamos. Aleluias, aleluias. Você pode adorar a Deus dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Glórias e glórias e glórias e glórias nós te damos. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Nós nos adoramos, nós te exaltamos, nós te louvamos. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias nós te damos, Senhor. Tu és digno de toda honra, és digno de toda glória.
Você pode levantar suas mãos, o seu rosto, de todo o coração, para você adorar a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, e nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. tu és digno de louvor. A igreja, só em ti confiarei, Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. molda o nosso ser, Senhor. Tu és a minha luz, A minha salvação, e a ti me renderei. se ao teu lado estou, Se ao teu lado estou, eu seguro em tuas mãos. seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno, Tu és digno de louvor. só em ti, Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. receba a unção de Deus, receba a presença de Deus, seja batizado com o Espírito Santo aí. Jesus batiza você no Espírito Santo. Seja batizada, batizado, seja cheio de uma força, de uma paz, de uma alegria. Ele enche você. Adore, adore, adore. Seja cheio. Tenha sua experiência com Deus. Tenha sua experiência com Deus. Que te muda, que te molda, que te lapida, que te transforma, que te acalma,
te toma pela mão, que te levanta, que te sustenta, que diz para você: não temas, eu estou contigo. Que jamais venhamos soltar a mão desse Deus, que jamais venhamos abandonar esse Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado por poder estar na tua casa, por estarmos nos teus átrios, por começarmos a nossa semana contigo. Domingo pra gente tem sido negociável. Domingo é dia do Senhor, domingo é dia de estarmos na casa do Senhor. Que possamos permanecer contigo até o nosso último suspiro de vida, Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada pessoa. A bênção do Senhor esteja sobre cada casa, cada família, cada criança que está lá em cima na escolinha. Abençoa cada filho que está lá em cima. Cada criança, meu Pai, que participou de cada atividade lá em cima. Abençoa. Entregamos tudo a Ti, Deus. E aquele que crê, diga: Senhor Jesus, a minha vida pertence ao Senhor. E eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. E quem crê, diga amém. Você pode aplaudir Jesus? Louvado seja Deus. Amém, igreja. Ele tem cuidado da gente em cada detalhe. Amém? Só para a gente finalizar o culto, pode se assentar, por gentileza. Tem alguém aqui hoje que nesse mês de agosto você completa mais um ano de vida pela graça de Deus? Se tiver, vem aqui para a gente orar por vocês. Tem alguém? Nenhum aniversariante? A Ana, a senhora, a dona Elisa. Quem mais vai fazer 18 anos aí esse mês agora? Mais alguém? Para a gente orar e abençoar. Só lembrando que domingo para a gente é o que, igreja? É inegociável. Não negocie, domingo é dia de estarmos aonde? Na casa de Deus, na presença de Deus, buscando a Deus, começando a semana na mão de Deus. Amém? Mais alguém? Fica mais novo esse mês? Não? Pega o azeite para mim, unge elas, por favor. Você pode estender a mão para ela, gente, por gentileza? Deus, em nome de Jesus, diante do teu altar, diante da tua igreja, eu quero apresentar essas aniversariantes desse mês de agosto. Meu Deus, é mais um ciclo que vai se encerrar e um ciclo que vai se iniciar. Que seja de muitas bênçãos. Meu Deus, que o Senhor esteja à frente da vida de cada uma delas, nas escolhas, nas decisões. Que grandes oportunidades venham. Espírito Santo, que a felicidade seja algo constante sobre a vida delas. Meu Pai, que o Senhor possa dar saúde, o Senhor possa, meu Pai, fortalecê-las, sustentá-las, o coração esteja cheio de paz, de alegria, e que em tudo que fizerem, elas tenham êxito, elas possam ver o favor do Senhor. Como igreja, nós oramos por elas e profetizamos bênçãos. Que esse novo ciclo que vai se iniciar na sua vida seja de muitas bênçãos, de muitas conquistas, de muitas vitórias. É isso que nós profetizamos sobre a vida de vocês. E que, sobretudo, a presença do Espírito Santo esteja sobre cada uma delas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E diga graças a Deus. Falta o que agora, gente? Vira pro povo. Não, é bater palma ou cantar parabéns, gente? Virou um... Não entendi o que vocês quiseram fazer, não, é? É um parabéns bem bonito. Amém ou amém? Pode virar para lá. Pode cantar o parabéns agora. Vamos lá. Eu sei essa data para
Para você, querida, felicidade. Aê! Amém. Que Deus possa abençoar muito vocês, tá? Vira para cá, por favor. Muita saúde, muita paz, muitas bênçãos, muita sabedoria. Que vocês tenham êxito em tudo, tá? É isso que nós desejamos e profetizamos sobre vocês, tá bom? Tem uma lembrancinha aqui, ó. Pode entregar, Liane, por gentileza. Não engorda, tá? É fitness. É bem fitness, amém? Amém, né, gente? Uma lembrancinha, tá? Deus abençoe vocês. Podem voltar para o lugar. Vamos embora, igreja? Vocês não querem ir embora, não, mãe? Pode ficar de pé para a gente fazer a última oração, então, por favor. Levante as suas mãos, Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado por estarmos na Tua casa. Obrigado por estarmos na Tua presença. Leva todo o Teu povo em paz, em segurança, guardando, os livrando, os protegendo de todos os males, pois entregamos tudo a Ti. E quem crê, diga assim seja, e digam graças a Deus. Os evangelistas, Sr. Maurício quer dar um recadinho com vocês, não é, Sr. Maurício? Lá atrás, Sr. Maurício. Aqui mesmo, na frente? Aqui na frente, aqui, coisa rápida, tá? O Discipulamos 12 também, a Cláudia vai falar com vocês. E as mães, mas tem de recado aí, tá doido? Tem mais um, filho? Qual? Quem é pai aqui? De uns 3 filhos, pelo menos. Então tá bom. Tô brincando. Pai de um tá valendo, né, gente? Domingo, dia dos pais, vai ter a consagração de todos os pais. Tenta trazer seu pai para cá. Vamos abençoar, vamos profetizar bênçãos sobre a vida deles, tá bom? Domingo, especialmente, 8 horas da manhã. Vamos orar por todos os pais também. A água está consagrada e abençoada em nome de Jesus. Abra o braço. Dá um sorriso bem bonito. Não, isso aí não é bonito, não. Isso aí sim. Isso é forçado, eu quero sincero. Isso. O sincero é mais bonito. Fala assim, pastor. Gente, desculpe alguma coisa, alguma brincadeira. Vão com Deus, um bom domingo.